Olá, turma! Eu vou gravar mais esse vídeo para a gente concluir o vídeo anterior, certo? Então, no vídeo anterior eu expliquei para vocês sobre o golpe de 1930, ou Revolução de 1930, que colocou Vargas no poder, à frente da presidência do Brasil, né? E aí, a partir desse momento, a gente vai ter o início da Era Vargas, né? Que vai ser dividida em 3 períodos: período provisório, período constitucional e Estado Novo. Então a gente estava vendo o quê? Que o período constitucional ele foi marcado pela Revolução Constitucionalista de 1930, né? Essa Constituição, capitaneada por São Paulo, ela foi sufocada pelo Vargas, mas o Vargas decidiu entregar para a população, né, aquela maior reivindicação dela, que era o quê? A Constituição, né? Foi aí que foi elaborada a Constituição de 1934. Eu coloquei aí que as principais características dessa Constituição é que ela vai ser uma Constituição liberal e, ao mesmo tempo, autoritária, né? Em que o Estado está sempre ali muito forte, o Estado é sempre muito forte, certo? E tem uma palavrinha X, uma palavrinha super importante nessa Constituição, como característica dessa Constituição, é que ela é uma Constituição corporativista. O que é isso? O que quer dizer corporativismo? Gente, lembra que no início da aula eu falei para vocês que esse período antes de 1930 e durante todo esse período estava tendo muitas greves e muitas reivindicações trabalhistas, né? Então, os trabalhadores eles se organizavam em sindicatos e os sindicatos eram muito fortes e promoviam greves gigantescas. E aí o que é o corporativismo? O corporativismo é quando o Estado ele vai ali, tá aliado a esses sindicatos, vai estar ali regulando esses sindicatos. Então, sindicatos que lutam pelos trabalhadores, eles existem, mas eles estão ali meio que mais a ordem do governo do que a ordem dos próprios trabalhadores. Se é possível, eles vão ser uns sindicatos mais controlados, mais moderados. É isso que eu quero que vocês entendam que é o corporativismo. Apesar de ser um conceito bem complicado, é possível que em algum momento ele seja cobrado, tá certo? Então, vamos acelerar aqui o estudo dessa Constituição. A Constituição de 1934 ela vai ser muito inovadora, por quê? Ela vai instituir a obrigatoriedade do ensino público. Então, o Estado ele tem obrigação, a partir de agora, de fornecer ensino público para as pessoas, né? Por isso que é obrigatório existir o ensino público, não apenas o privado. Já pensou como seria? Quem não poderia pagar por uma educação? Como é que faria se não fossem as escolas públicas? Não é isso? Mas a principal inovação dessa Constituição vai ser justamente a sua CLT, que são as leis trabalhistas. A instituição das leis trabalhistas aí nessa Constituição. Quais são essas leis trabalhistas, professora? 8 horas de trabalho diário, certo? Nada disso era estabelecido. 15 dias de férias remuneradas e o descanso semanal remunerado, tá certo? São essas principais leis trabalhistas, dentre outras, né, que vão ser regulamentadas aí nessa Constituição de 34. E a população, os trabalhadores, eles vão ficar muito contentes com isso. Imagina você não ter nada que lhe proteja e, de repente, claro que isso foi motivo de grande luta, né? Só aconteceu por causa de uma luta que já vinha acontecendo desses trabalhadores. Mas, enfim, né? Eles tiveram seus direitos estabelecidos nessa Constituição. Então, isso é motivo de glória para eles, né? E, ao mesmo tempo, Vargas ele ganhou muito a admiração dos trabalhadores por causa dessas leis trabalhistas, certo?
E nós vamos ter uma outra inovação na Constituição, que vai ser justamente o voto feminino. Até 1934, as mulheres não votavam no Brasil. E a partir de 1934, as mulheres, elas tanto poderão votar, como também poderão ser votadas, tá certo? Além disso, outro benefício para nós mulheres e para a sociedade como um todo foi o quê? A estabilidade durante a gravidez, né? E a licença maternidade. Só que sobre a Constituição de 1934, eu queria fazer duas observações para vocês. Aí eu coloquei aí no slide atenção número 1. Quando vocês virem as questões de vestibular sobre ganhos trabalhistas, por favor, tenham cuidado, porque nem todos os ganhos trabalhistas, né, nem todas as conquistas trabalhistas, elas aconteceram necessariamente durante o governo do Vargas. Por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi durante o governo do Castelo Branco. E o 13º salário foi durante o governo de João Goulart, tá certo? É só para vocês terem cuidado para não associar. A maior parte das conquistas trabalhistas aconteceram durante o governo do Vargas, mas não foram todas elas, tudo bem? E a atenção número 2. Turma, eu coloquei aí o trabalhismo de Vargas, porque essa questão dele estar ali sempre do lado do trabalhador, se colocando como pai dos pobres, certo? O pai dos trabalhadores, aquele que cuida dos trabalhadores, isso é chamado de trabalhismo. E alguns historiadores vão chamar também de populismo, tá certo? Ele é muito semelhante ao New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Nas aulas passadas eu expliquei para vocês que para acabar com a crise que estava acontecendo nos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, ele adotou uma série de medidas de proteção ao trabalhador, como a instituição de uma hora mínima de trabalho, né? Por quê? Porque quando um empregador empregava um trabalhador trabalhando manhã, tarde e noite, com essa diminuição das horas de trabalho para manhã e tarde, por exemplo, né? O empregador seria obrigado a contratar mais outro empregado. E isso causaria empregos, as pessoas tendo empregos, a economia gira. Eu expliquei isso em aulas passadas para vocês. Então, essa questão de direitos trabalhistas, ela é boa não só para os trabalhadores, mas também para a economia do país, né? E o Franklin Delano Roosevelt já tinha adotado isso nos Estados Unidos da América e agora o Vargas estava adotando aqui, tá certo? E aí, turma, a gente vai começar a estudar agora o período constitucional do Vargas, né? Eu já falei sobre o período provisório. No período provisório, ele fez a Constituição. Após a Constituição entrar em vigor, a gente vai começar o segundo período aí dessa era Vargas, que é o período constitucional, que vai de 1934 até 1937. Turma, principal característica desse momento, desse período da história de Vargas, vai ser uma coisa chamada de polarização ideológica. Quando a gente estuda lá na química, a gente vê que polarização é quando algo se repele. Não é isso que vocês aprenderam lá na química? Algo se repele. E aí, o que acontece? Durante esse período da Era Vargas, a gente vai ter a ascensão aí de dois grupos políticos muito fortes. Um vai ser a A e B, certo? E a outra vai ser a ANL, certo?
A e B significa Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira, como eu coloquei para vocês de uma forma bem simples, ela vai ser liderada pelo Plínio Salgado. E o que ela defende? Ela é uma organização de tendência fascista, né? Espelhada naqueles governos nazifascistas, certo? E eles são representados pelo sigma, pelo símbolo sigma, e eles vão receber o apelido de camisa verde, porque eles vão fazer passeatas com essas camisas verdes, né? Com o verde vai ser a sua cor. Todo grupo político tem uma cor, né? Normalmente os grupos mais à esquerda, eles adotam vermelho, né? Os grupos mais à direita, se a gente pode dizer assim, no Brasil, eles adotam verde, agora o verde e amarelo, né? Então, por isso que eles eram chamados de camisa verde, é porque nas suas passeatas, nas suas manifestações, eles optavam pela cor verde, tá certo? E aí, contrários a ele, como a gente estava vivendo no mundo essa polarização ideológica, nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, que era liderada por Luiz Carlos Prestes e Olga, e também tem a Olga Benário Prestes. Gente, esse grupo, ele vai ser caracterizado pelo comunismo. Eles vão defender ideias comunistas, como, por exemplo, a nacionalização das indústrias, divisão de terras, né? Tudo isso eles vão defender. Uma divisão que o mundo seja mais... que o Brasil adote medidas mais tendentes ao comunismo, né? Mais de divisão, certo? De divisão, de terras, de renda. Era isso que eles pregavam, certo? Essas ideias comunistas que estavam em vigor. E aí, o que vai acontecer? Nesse momento todo de idealização, depois eu vou passar um filme para vocês, que é falando sobre a Olga Benário, né? Que ela foi perseguida e foi entregue para o Hitler, né? Porque ela se colocou, os dois grupos eles eram contrários ao Vargas, né? E aí o que aconteceu, turma? Nós tivemos em 1935 a intentona comunista. O que é intentona? Quando vocês verem a palavra intentona em história, lembrem de alguma coisa que foi uma tentativa, mas que não deu certo? Pois é, isso é intentona. Então, o que foi a intentona comunista? Foi um levante, uma tentativa muito fracassada, muito mal organizada, de tentar tomar o poder para si. Então, foi uma tentativa totalmente fracassada, certo? Só que isso fez, a descoberta dessa intentona comunista fez com que as pessoas ficassem com medo do comunismo ser instaurado no Brasil. Já ficou aquela atmosfera pairando no ar, aquela coisa, as pessoas com medo do comunismo ser coisa que até hoje as pessoas ficam usando o tempo todo essa retórica, né? E aí o que acontece? Ia acontecer a eleição para a escolha de um novo presidente em 1938, certo? Mas o Getúlio Vargas acabou dando um golpe no seu próprio governo. Dentro do seu próprio governo, dentro de um golpe, ele instaurou um outro golpe, que foi o quê? O golpe que instaurou o Estado Novo. Como é que foi isso? Ele, juntamente com Góes Monteiro, certo? E o Dutra, eles acabaram dizendo que descobriram, foi mais ou menos isso, acabaram dizendo que descobriram um plano comunista de tomar o poder, de tomada do poder. Esse plano secreto, mirabolante, foi denominado de Plano Coer, mas ele era uma fake news total, nunca existiu, certo? E utilizando esse medo que as pessoas tinham do comunismo, o que foi que o Vargas fez? Dissolveu o Congresso, acabou com a Constituição, suspendeu a Constituição e instaurou a sua ditadura, a ditadura do Estado Novo,
Tá certo, gente? E aí, sobre o Estado Novo, sobre a ditadura do Vargas, certo? A gente só vai conversar na nossa próxima aula, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem extenso, mas aos poucos a gente vai aprendendo. Então, eu vou disponibilizar os slides para vocês estudem, leiam o livro e procurem estudar também com o mapa mental que eu vou entregar para vocês, tá certo, turma? Um grande beijo. Bom final de semana.